Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje, nós veremos a racionalização de denominadores, né? O que é a racionalização de denominadores? É uma técnica para tornar frações, né, com denominadores irracionais em racionais. As frações cujo denominador é uma raiz podem ser transformadas, né, em uma fração com denominador que não seja uma raiz, sem alterar o seu resultado. No caso de raízes não exatas, como a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5 e assim por diante. Quando nós temos essas raízes não exatas no denominador, existe uma técnica que nós podemos transformar esta fração em outra fração de igual valor usando a técnica da racionalização de denominadores. Então, essa técnica ajuda a facilitar o cálculo, né, para não trabalhar com números irracionais, que são números infinitos, que é um pouco complicado, né, no denominador. E qual que é a técnica? Nós iremos multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo pela mesma raiz, né, ou o mesmo valor que estava embaixo. E vamos transformar em uma fração equivalente. Bom, então, para explicar o que é uma racionalização de denominadores, o jeito mais fácil, né, é através de exercícios. Então, eu vou explicar através de 4 exercícios, né, como que nós fazemos, através de 5 exercícios, né, como que nós fazemos essa técnica da racionalização dos denominadores. Então, vamos lá. No caso aqui, nós temos a raiz de 2, né, no denominador. E eu vou eliminar ela, né, tirar a raiz da parte de baixo da fração, né, do denominador, usando o processo da racionalização. Então, vamos lá. Para fazer esse processo, eu tenho que multiplicar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima pela raiz de 2. Multiplicando uma vezes a raiz de 2, nós obtemos 1 vezes a raiz de 2. E embaixo, quando nós multiplicamos a raiz de 2 pela raiz de 2, nós obtemos a raiz de 2 ao quadrado. 1 vezes a raiz de 2, nós obtemos a raiz de 2. Existe uma propriedade das raízes com as potências que quando a raiz quadrada, cujo índice é igual a 2, está sendo elevado ao quadrado, mesmo valor, 2 e 2, nós podemos, né, cortar a raiz, eliminar a raiz, ficando apenas o número 2. Tá? A resposta dessa racionalização de denominadores é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Vamos ao próximo. 2 sobre raiz de 10. Eu vou eliminar a raiz do denominador. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cor da paleta. Tudo bem. Nesse processo, nós multiplicaremos pela raiz de 10, tanto na parte de cima da fração, quanto na parte de baixo da fração. 2 vezes a raiz de 10, né? Muita gente vem e coloca raiz de 20, né? Está incorreto. O correto nessa situação é nós colocarmos 2 vezes a raiz de 10, dividido pela raiz de 10 ao quadrado. Como o índice da raiz quadrada é 2 e ele está
sendo elevado a 2, então nós cortamos, eliminamos a raiz, ficando apenas o número 10. E em cima, 2 vezes a raiz de 10. Agora, nós iremos simplificar esta fração, dividindo por 2 em cima, dividindo por 2 embaixo. 2 dividido por 2 vai ficar 1. A raiz de 10 não altera o valor dela. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, o valor, raiz de 10 sobre 5. E finalizamos essa racionalização de denominadores. Agora aqui, nós trabalharemos com o número 1 sobre raiz de 3, né, cujo o denominador é uma raiz irracional, né, uma raiz não exata, cujo valor é infinito. Então vamos lá. Vamos multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo pela raiz de 3. Vai ficar 1 vezes a raiz de 3 sobre a raiz de 3 ao quadrado. 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3. Corta-se a raiz, porque o índice é 2 da raiz quadrada e está elevado a 2, o mesmo número. Então, corta, fica apenas o 3. Então, a resposta é 3, raiz de 3 sobre 3. Vamos ao próximo exemplo. Nesse exercício, é um pouco mais complexo do que os outros, né? Porque nós temos raiz de 3 mais 2, né? Então, é um pouquinho diferente do que nós viemos trabalhando, né? Nesta situação, nós temos que multiplicar não pela raiz de 3, mas sim por um conjunto. Raiz de 3 menos 2 e em cima, raiz de 3 menos 2. Vamos lá fazer essa multiplicação aqui, ó. 1 vezes a raiz de 3 menos 2 vai dar o mesmo valor. Raiz de 3 menos 2. Certo? Uma vez aqui. Agora, quando eu multiplico raiz de 3 vezes a raiz de 3, vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes menos 2, menos 2. Raiz de 3. Duas vezes a raiz de 3 mais 2 vezes a raiz de 3. Menos 2 vezes 2, 4, né? Neste processo aqui, nós poderemos cortar a raiz, eliminar esses dois números, porque um é positivo, o outro é negativo, e vai sobrar apenas o 4 e o 3. Então, a resposta vai ficar raiz de 3 menos 2 dividido por 3 menos 4, que vai ficar a raiz de 3 menos 2 sobre menos 1. Então, a técnica é você multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo pelo mesmo valor aqui, só que o sinal você inverte. Invertendo o sinal, vai estar correta a eliminação da raiz da parte de baixo, no caso, a raiz irracional. Se fosse uma raiz exata, não necessitaria fazer esse processo. Bom, mais um exemplo, né, para reforçar esse conceito. Então, eu vou multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, só que invertendo o sinal, né, no caso aqui positivo. Vou multiplicar. Três vezes
a raiz de 2. 3 vezes a raiz de 2. 3 vezes 1, 3. Sobre a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 vezes 1, mais a raiz de 2. Menos 1 vezes a raiz de 2, menos a raiz de 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. Nós podemos aqui, agora, eliminar menos raiz, mais raiz de 2 com menos raiz de 2. Elas vão se anular aqui. A raiz irá ser eliminada, né? Ficando apenas 2, né? Aqui fica 0 e aqui menos 1. E em cima, 3 raiz de 2 mais 3. Então, a resposta, 2 menos 1 vai dar 1. A resposta vai ficar 3 raiz de 2 mais 3 sobre 1. Né? Não precisa colocar o 1 embaixo, né? Então, resposta 3 raiz de 2 mais 3. Então, nesse processo, nós eliminamos a raiz não exata da parte de baixo da fração, o denominador da fração. Então, foram esses exercícios que nos auxiliam, né, a entender um pouquinho melhor a racionalização de denominadores. Um processo importante quando nós temos raízes não exatas na parte de baixo do denominador. Por exemplo, quando eu tenho esse seguinte caso aqui, ó, 2 sobre a raiz de 4. Né? A raiz de 4 é uma raiz exata. Então, eu já simplifico aqui, ó, raiz de 4 fica igual a 2. Né? 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, quando a raiz ela é exata, no caso, raiz de 4, só você colocar o valor dela. Não necessita fazer o processo da racionalização nos denominadores. Tá bom? Muito obrigado. Deixem um joinha, curtam e compartilhem o vídeo. Obrigado.